Nesse vídeo de hoje, eu trago para vocês mais um tema, completando a série de vídeos sobre uso capião, que eu falei para vocês no primeiro vídeo de explanação a respeito das ações de uso capião, que é a forma eficiente de adquirir uma propriedade. Falei também para vocês, naquele vídeo, da importância de regularizar a posse e se transformar essa posse numa propriedade. Falei também que quem não registra não é dono. No vídeo anterior, o vídeo 2, eu tratei com vocês a respeito da uso capião especial ou uso capião constitucional, que é aquela uso capião da posse aquisitiva de 5 anos, que tem aqueles requisitos essenciais para que se entre com aquela ação de uso capião, que está postado no meu vídeo, vocês podem analisar. No vídeo anterior também, no vídeo 3, especificamente, eu tratei da uso capião extraordinário, daquela uso capião que não é necessário que tenha um justo título para que se adquira a propriedade. Basta mostrar a posse mansa e pacífica, ininterrupta, num prazo de 15 anos, que consegue adquirir a propriedade do imóvel por meio daquela ação de uso capião que eu falei para vocês no vídeo 3. Esse vídeo 4, eu trago a modalidade de uso capião ordinário. É a modalidade mais usual no centro urbano, que geralmente as ações de uso capião elas são fundadas num título, um contrato de venda e compra, numa escritura pública, um formal de partilha, e às vezes não consegue registrar esse título, e a pessoa continua sendo posseiro. Portanto, preste atenção nessa modalidade de uso capião ordinário, que é a mais comum no meio urbano. Mas antes que eu fale do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no meu canal. A ação de uso capião ordinário tem como finalidade regularizar a aquisição da propriedade imóvel. É propriedade imóvel. Por aquele que, com justo título e de boa fé, mantém a posse mansa e pacífica e ininterrupta de um imóvel pelo prazo de 10 anos. Sendo que esse prazo ele pode ser convertido para 5 anos, dependendo das condições, dos requisitos dessa ação, que estão lá na uso capião especial. Mas aqui, às vezes, pode ser convertido para esses 5 anos. Mas tem os requisitos próprios para ser convertido para 5 anos. O que eu estou falando é que a lei diz para vocês. Este imóvel, para essa ação de uso capião ordinário, tem que ser um imóvel destinado à moradia, ou que nesse imóvel tenha sido feito investimento. Tem que demonstrar essa função social da propriedade. Veja que aqui nós estamos falando de metragem de 250 metros quadrados. Aqui estamos falando de uma uso capião que tenha justo título, que tenha boa fé e que tenha um prazo prescricional de 10 anos ininterruptos. Não pode haver interrupção no prazo prescricional para ação de uso capião. Tem que ser os 10 anos seguidos. Se tiver uma interrupção, se tiver uma contestação do proprietário, não vai entrar nessa modalidade de uso capião. Aí vai ter que esperar o prazo determinado. E que às vezes não cabe a ação de uso capião.
Preste bem atenção nessa modalidade do uso capião. Eu falei da especial e falei da extraordinária. Extraordinária não precisa de justo título. Essa precisa de justo título. Sem justo título, vai cair na extraordinária, de 15 anos. Com justo título, vai cair nessa aqui, dependendo dos requisitos apresentados na petição inicial. É a modalidade mais usual no centro urbano. Essas ações de uso capião parecem um pouco uma com a outra, mas só parece. Tem a semelhança em alguns pontos, mas os requisitos são totalmente diferentes. São os requisitos que, sem esses requisitos, você não consegue a modalidade de uso capião. E é muito importante a observância desses requisitos, porque, nesse caso, você pode ganhar 5 anos. Ao invés de esperar 15 anos para entrar com uma ação de uso capião extraordinário, se observar esses requisitos, sendo capaz de entrar com essa ação, você vai ganhar 5 anos, pode entrar com a uso capião ordinário, ou até com a especial, dependendo. Mas se cada caso é um caso, tem que analisar. Veja no meu canal que estão postados as outras modalidades de uso capião. Com esse vídeo, eu quero encerrar essa série de ação de uso capião das mais essenciais. Não que não tenha outras modalidades de uso capião. Como eu falei no primeiro vídeo, no vídeo 1, tem várias modalidades de uso capião. Mas essas 3 modalidades são as mais usuais. Portanto, não vamos perder tempo com outro tipo de modalidade, sendo que o mais usual é o especial, o extraordinário e o ordinário. E esse último é o mais importante de todos eles. É o mais comum. É o que mais aparece nos escritórios dos advogados. A pessoa às vezes pensa que tem um título, que consegue registrar aquele título e não consegue registrar. E aí não consegue encontrar mais o proprietário, por algum motivo, ou mudou do país, ou faleceu, e você não consegue registrar aquele imóvel. Além do prazo prescricional menor, o que diferencia o uso capião ordinário ao extraordinário é justamente a exigência desse justo título e da boa-fé. Tem que ter boa-fé também. No outro, tem a boa-fé, mas não precisa de justo título. Esse aqui precisa do justo título. O que vem a ser um justo título? Justo título é o documento apto para transferir a propriedade, como, por exemplo, uma escritura pública, um formal de partilha. Uma pessoa falece, deixa uma posse para os herdeiros. Os herdeiros fazem uma escritura pública no cartório, se for todos maiores, o formal de partilha, se forem menores, mas às vezes não consegue registrar nem a escritura e nem o formal de partilha. E aí, para conseguir esse registro, vai ter que entrar com ação de uso capião. Porque se não encontrar o proprietário daquele imóvel, aquele que se encontra no registro do imóvel, você não consegue fazer o registro, não consegue ser proprietário desse imóvel. Continua sendo apenas um posseiro. Quem tem uma escritura pública não registrada é posseiro. Quem tem um formal de partilha não registrado é posseiro. É simples assim. A boa-fé, por sua vez, é a ignorância do vício. Você ignorou aquele vício, você está de boa-fé. A partir que você descobriu que aquele título que você comprou, que você adquiriu, é viciado, e você insiste, você não está mais de boa-fé. E o direito protege quem está de boa-fé. Porque aquele espertalhão que tem um título viciado e depois quer entrar com uma modalidade de uso capião como essa, ele vai cair lá na extraordinária.
ou no uso capião extraordinário. O artigo 1202 do Código Civil é que determina a respeito dessa boa-fé. E traz especificamente para essa modalidade aqui. Como se trata também, outra coisa que precisa deixar bem claro para vocês. Como se trata de uma ação imobiliária, ação de uso capião, se o requerente, o autor, for casado, ele tem que apresentar também o seu cônjuge. Apresentar os documentos do seu cônjuge, a certidão de casamento atualizada, para mostrar que aquela sentença vai sair em nome dos dois. E vai ser registrada aquela propriedade em nome dos dois. Se for solteiro, tem que apresentar também a certidão de nascimento atualizada. Preste atenção. A certidão de casamento e a certidão de nascimento, elas têm validade por 3 meses. Esse é o prazo de validade da certidão de casamento e a certidão de nascimento. E os cartórios exigem que seja apresentada dentro de 3 meses. Se não resolver dentro de 3 meses, tem que tirar uma outra certidão. Porque o processo de uso capião é um processo demorado. E se não se tratar de pessoas zelosas, que juntar todos os documentos hábeis para processar e julgar o processo de uso capião, pode demorar muito mais ainda. Por isso é muito comum o processo de uso capião ficar rolando na justiça por 5, 10, 15, 20 anos. Por isso que as partes entram de qualquer jeito. Entram com uma ação, sem se cercar dos documentos necessários. Que eu vou falar tudo aqui para vocês, os documentos que são necessários para entrar com uma ação de uso capião. Mesmo com outra coisa, mesmo com a revogação dos artigos 941 a 945 do Código Civil de 1973, que disciplinava sobre essa matéria de uso capião, que trazia a respeito da exigência da planta e do memorial descritivo. Os artigos foram revogados. Mas o entendimento que necessita da planta e do memorial descritivo para que se entre com a ação de uso capião continuam. A doutrina e a jurisprudência adotaram esses requisitos, porque esses requisitos, uma vez apresentando a planta e o memorial descritivo, viabiliza a localização dos confinantes, viabiliza também o juiz analisar a metragem do imóvel, como também valores e assim por diante. Porque a sentença de uso capião, ela será registrada. E se essa sentença não tiver as determinações legais, como a metragem, como os confinantes, não tem como o cartório registrar essa sentença. E o cartório pode recusar a sentença do juiz. Se a sentença do juiz não estiver respeitando os limites do imóvel, os confinantes, a metragem, se estiver diferente do que está constando na certidão antiga e na perícia feita pelo perito do juiz, essa sentença não será registrada. É obrigado a entrar com uma retificação. E aí apresentar documentos para que viabilize esse registro. Pense bem, o foco aqui no processo de uso capião é registrar o seu imóvel. É transformar uma simples posse em uma propriedade. A posse é efêmera, ela é transitória. A propriedade, não. A propriedade é definitiva, a não ser que você perca a propriedade também por meio de uma prescrição aquisitiva. Aí você pode perder. Ou para a área pública, como acontece uma afetação de um imóvel, que aquele imóvel vai ser destinado para uma área pública. Mas aí por meio de uma indenização. Não pode se falar que é uma perda. Toda ação, todo processo tem uma base legal. E na ação de uso capião não é diferente. A ação de uso capião, enquanto forma de aquisição da propriedade imóvel, encontra-se disciplinado
nos artigos 1238 a 1244, as ações de uso capião. Mas essa ação de uso capião ordinário, ela está estampada justamente no artigo 1242 do Código Civil, que trata especificamente da uso capião ordinário. Procedimentos. O que significa um procedimento? A base legal, quem dá a base legal, nesse caso aqui, é o Código Civil. Quem traz o procedimento é o Código do Processo Civil. A base legal eu considero como um veículo estacionário numa garagem. O procedimento eu considero o combustível do veículo e o motorista conduzindo aquele veículo. O procedimento está no Código do Processo Civil. O Código Civil é o combustível. O Código do Processo Civil é o combustível que faz o veículo chegar naquele local desejado que o Código Civil determinou. Um é a base legal, o outro é o procedimento. E esse procedimento, ele está estampado no artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. Não é um procedimento especial, é um procedimento comum que se aplica em todas as ações comum. Como a uso capião não traz um procedimento especial, nós usamos o procedimento comum que está no Código, que está nesses artigos do Código de Processo Civil. A petição inicial da uso capião, para ter um sucesso na ação de uso capião, tem que ter uma petição inicial muito bem feita, com todos os requisitos e todos os documentos juntados, para que esse processo seja mais célere. Se entrar com o processo de uso capião, esperando que o juiz vai despachar, pedindo outros documentos, esse processo pode demorar anos. Aquilo que poderia sair em 3, 4, 5 anos pode demorar 10, 15, 20 anos. Principalmente se vai para a vara de registros públicos, que chega a demorar até 1 ano para sair um despacho. Já pensou? Depois de 1 ano sai o despacho de um juiz, para juntar a planta ou o memorial descritivo. Aí depois sai um despacho para juntar o nome dos confinantes. Aí depois sai um despacho para juntar as provas. Aí depois indefere a petição inicial, o processo fica parado porque não juntou as custas. Por isso tem que fazer um processo redondinho, para que esse processo seja mais célere. Muito embora a justiça é muito lenta, mesmo assim, mas se o advogado for diligente e orientar as partes como deve juntar os documentos, para as partes providenciar os documentos para o advogado, esse processo pode ser um processo mais célere. Então, a petição inicial, além dos mais requisitos legais, a petição inicial deve descrever o imóvel, usucapiendo, indicar o tempo da posse e apresentar a lista dos confinantes. Deve ainda requerer a intimação via correios para a Fazenda Pública Estadual, Federal e Municipal, como também dos réus, ou do réu se for só um. As únicas pessoas aqui que devem ser citadas pessoalmente são os confinantes. Assim a lei determina que os confinantes devem ser citados pessoalmente, até que apareça um entendimento contrário, que pode aparecer. A citação é feita pelo artigo 238 a 259 do Código de Processo Civil, salvo no caso dos confinantes. Esse, no caso dos confinantes, que é pelo oficial de justiça, esses é diferente. Fórum competente. É muito comum um advogado que começa a advogar, que advoga em São Paulo, que tem vários fóruns regionais, entrar com um processo de uso capião num fórum regional. E esse processo fica parado, porque o juiz não vai analisar esse processo. Porque os fóruns regionais não têm competência para processar e julgar a ação de uso capião. Quem tem competência para processar e julgar a ação de uso capião é o Fórum Central, nas varas de registro público.
Nas comarcas contíguas ou nas comarcas interioranas, as comarcas têm competência. Aí sim, você pode entrar na comarca da situação do imóvel. Se o imóvel é de Taboão da Serra, por exemplo, vai entrar em Taboão da Serra. Se é de Embu das Artes, é em Embu das Artes. Se é em São Bernardo, é em São Bernardo. Agora, se é em Santo Amaro, e tem um Fórum Regional de Santo Amaro, vai entrar com processo na Vara de Registro Público no Fórum João Mendes. Entenderam? Na capital, só o Fórum João Mendes tem competência para processar e julgar os processos de uso capião, na Vara de Registro Público. Questões que devem ser respondidas. Essas questões já devem estar na petição inicial. Mas se não tiver na petição inicial, elas deverão ser respondidas para viabilizar o resultado da sentença. Então, as questões devem ser respondidas. A petição inicial deve fornecer as seguintes questões. Há quanto tempo aquele posseiro que está entrando com a ação de uso capião se encontra na posse daquele imóvel? O juiz precisa saber disso. Mesmo porque aqui vai determinar que modalidade de uso capião vai ser inserido aqui. Quanto tempo está na posse do imóvel? Como se deu a aquisição? Foi por meio de uma invasão? Foi por meio de um contrato de promessa de compra e venda? Veja que aqui vai definir que modalidade de uso capião vai se propor. Por que razão não conseguiu registrar o imóvel? Essa é uma razão pela qual tem que se prestar muita atenção. Porque se aquele posseiro, com o título que ele tem, ele consegue registrar o imóvel, ele não deve entrar com ação de uso capião. Ele deve procurar um advogado e se orientar o que deve fazer. Ou vai ao cartório de registro de imóvel também, se souber fazer isso, e já providencia o registro desse imóvel. Porque a ação de uso capião é justamente para aquele imóvel que não tem como ser registrado de forma administrativamente. E precisa de uma sentença declaratória, declarando que aquela pessoa tem a posse daquele imóvel por aquele lapso temporal e tem direito de ter aquele imóvel registrado no seu nome, por meio da ação de uso capião. Então, por isso precisa saber. Precisa saber também se essa posse já foi contestada pelo proprietário. Porque, como eu falei, a posse tem que ser ininterrupta. E se ela foi contestada, ela não é mais uma posse ininterrupta. Precisa saber também quem são os confinantes. Porque, às vezes, o confinante nem sempre é aquele que está na posse daquele imóvel. Às vezes está numa posse daquele imóvel do lado de você, o seu vizinho. O confinante aqui é o vizinho. Ele está naquela posse, mas não é dele. Às vezes o imóvel é alugado, ou ele comprou, ou ele tem um contrato de promessa de compra e venda, e o proprietário é uma outra pessoa. E os confinantes aqui são os proprietários dos imóveis vizinhos. E essas pessoas deverão ser citadas pessoalmente. Por isso precisa da qualificação desses confinantes, o endereço desses confinantes. Nem sempre mora mais naquele local, às vezes está em outro local diferente. Tem muitos casos que precisa até de ser citado por meio de edital, às vezes não encontra, e aí tem que ser nomeado curador especial para essas pessoas, como também tem que ser nomeado curador especial, às vezes para os réus que não são encontrados, é necessário fazer isso. Documentos que são necessários também. O autor deverá fornecer cópias da certidão de casamento, se for casado, como eu falei anteriormente. Essa cópia deve ser atualizada. Se for solteiro, vai apresentar a cópia da certidão de nascimento, atualizada também. Se tiver o formal de partilha, vai apresentar o formal de partilha. Se foi adquirido o bem por meio de uma escritura pública, vai apresentar a escritura pública. E se foi um contrato apenas de compra e venda, também vai ter que apresentar esse contrato de compra e venda. Tem que apresentar o memorial descritivo e a planta do imóvel. Esses documentos são necessários. Relação dos confinantes. Apresentar também o rol de testemunhas. Às vezes o juiz necessita de
interrogar as testemunhas para saber se realmente as testemunhas sabem. Geralmente essas testemunhas podem ser também os confinantes. Esse rol de testemunha tem que ter a qualificação, tem que ter o endereço, o estado civil e tem também as provas. Quais são as provas na ação de usucapião? Geralmente as provas pode ser prova testemunhal, mas nesse caso da usucapião que tenha justo título, geralmente a prova ou é um formal de partilha, ou é uma escritura pública, ou é um contrato de promessa de compra e venda. Mas nada também impede que o juiz possa pedir testemunhas para comprovar. Vai depender muito da cabeça do juiz. Mas não é muito usual o juiz pedir testemunha nesse caso aqui. E o laudo pericial. Isso é necessário. O juiz vai nomear um perito de sua confiança. O perito vai fazer um laudo pericial, geralmente é um engenheiro ou um agrimensor. Vai fazer esse laudo pericial e vai juntar os autos. E o juiz vai analisar a metragem que está no laudo pericial. Às vezes, essa metragem que está no laudo pericial pode até divergir um pouco do que está no registro. Ou divergir um pouco do memorial descritivo e da planta que foi apresentada pelo engenheiro do autor. Aí vai pedir para considerar o laudo pericial do juiz. É o mais importante. Valor da causa. Todo e qualquer processo tem um valor da causa. Por que tem um valor da causa? Porque as custas judiciais, a taxa da justiça, geralmente a perícia também, às vezes é baseada pelo o valor da causa. E essas custas judiciais, salvo no caso do autor ser pessoa beneficiária da justiça gratuita, porque aqui eu já oriento, uma pessoa que ganha menos de 3 salários mínimos, ou até 3 salários mínimos, numa ação de usucapião, se deve pedir o benefício da justiça gratuita para isentar das custas processuais. E também da perícia judicial, também das diligências e de publicação por edital. São custas relevantes. Portanto, se o seu cliente tem direito de receber o benefício da justiça judiciária, peça a isenção das custas, junto a comprovante de rendimento do seu cliente e peça a isenção das custas, para isentar desses valores. É um direito constitucional do seu cliente. Peça a justiça gratuita. Isso aqui não é para isentar das custas do memorial descritivo e da planta. Foi feita pelo engenheiro da sua confiança, não. É para isentar das custas do processo, que inclusive também as diligências e a perícia é feita pelo juiz, e geralmente o valor é alto. Se não tiver essa isenção das custas judiciais, se o seu cliente tem um valor, recebe um valor, uma faixa salarial acima de 3 salários mínimos, você tem que recolher, antes da distribuição da ação, recolher as taxas, as custas judiciais. Se o Estado exigir também recolhimento da procuração, tem que recolher da procuração adjudícia. Tem que recolher as diligências do oficial de justiça, as diligências via correio, para que esse processo seja mais célere. Se não recolher as custas, o processo fica parado, não anda. O juiz só impulsiona o processo a partir das custas recolhidas, ou do pedido da justiça gratuita. Isso é muito importante, tomar cuidado a respeito disso. São as despesas. Tem que estar constatada na petição inicial se é isento das custas, ou então juntar os recolhimentos das custas. Isso é necessário. Só aí depois vai sair uma sentença, essa é uma sentença declaratória, declarando que aquele posseiro tem direito de registrar aquele imóvel em seu nome. Essa sentença vai ser registrada no cartório de registro de imóvel. Essa sentença não tem ITBI.
vai registrar, vai pagar a custa de um registro. Mas aqui, muito embora a ação de usucapião pareça ser uma ação muito cara, mas se for analisar o recolhimento do ITBI para que se faça uma escritura via cartório, que registre essa escritura no cartório, a ação de usucapião ainda é uma ação barata. Porque aqui, por exemplo, no município de São Paulo, a ação se compra um imóvel, quando vai transferir o imóvel para o nome do novo proprietário, o recolhimento de ITBI é de acordo com o valor de mercado do imóvel. E qualquer valor aqui em São Paulo, qualquer imóvel de São Paulo, é muito valorizado. Então o valor do ITBI é muito alto. E às vezes até ultrapassa o valor que se gasta para fazer uma ação de usucapião. Então a ação de usucapião, além de ser eficiente, é uma forma eficiente para regularização do imóvel, que vai valorizar o seu imóvel, porque a propriedade, a partir que aquele posseiro passa a ser um proprietário, ele pode agregar no seu imóvel até 30%, 40% a mais de valor do seu imóvel. Ele pode usar seu imóvel para vender por meio de financiamento, ou até fazer um financiamento se precisar do seu imóvel. Enquanto posseiro, sua propriedade é como se fosse morta. Aliás, só tem a finalidade de moradia, mas não tem a finalidade de valores, como tem uma propriedade registrada. Pense bem nisso. Aqui eu encerro a série desses vídeos de usucapião, mas eu vou tratar também a respeito de outras regularidades no imóvel e mostrar para vocês o quanto é importante regularizar o imóvel e trazer fatos concretos de clientes meus que têm passado grandes dissabores por não serem diligentes na aquisição da propriedade imóvel, dos seus imóveis. Por hoje é só e fiquem com Deus. Inscreva-se no meu canal.